O Príncipe do Perigoporrotiza de Gilbert Klein PROLOGOMUITAS. Pessoas me perguntaram como cheguei a escrever O Espadachim de Marte, Os Fora da Lei de Marte e O Planeta do Perigo, e se perguntaram por que o personagem do Dr. Morgan aparece em todos eles. Foi aceitável para a primeira história, reclamou um leitor, mas começa a ficar um pouco exagerado na terceira vez. Espero que você não vá fazer isso de novo. Outro pensou que o Dr. Morgan realmente pertencia à série, mas que ele não aparecia o suficiente. Eu deveria justificar sua continuidade fazendo com que ele desempenhasse um papel mais importante na trama. Como autor, concordo com ambos esses críticos. O Dr. Morgan deveria ter sido descartado, ou deveria ter um papel mais ativo e vital, e certamente eu teria escolhido uma dessas alternativas no segundo romance, Foras da Lei em Marte, se esta série realmente fosse minha para desenvolver como eu quisesse. Veja, enquanto o nome Dr. Morgan é fictício, o personagem não é. Foi por pura casualidade que literalmente apareci na casa dele um dia enquanto caçava veados nas montanhas. Era um dia nublado, e eu perdi a noção de onde estava. Fui tolo o suficiente para esquecer minha bússola, então subi a elevação mais alta para me orientar. Se você já me conheceu, saberá que essas não eram montanhas enormes. Agora que estou revelando um segredo guardado por tanto tempo, devo confessar uma nova enganação. Se você reler os primeiros capítulos dos livros anteriores, verá que, embora eu tenha dado a impressão de que o retiro do Dr. Morgan estava em meio a altas montanhas, nunca disse nada definitivo sobre a altura. Eram altos o suficiente para os meus próprios propósitos de esporte e exercício, e para os propósitos de isolamento do Dr. Morgan. Mas você pode ter sido levado a superestimar sua eminência. Eu quase havia alcançado o cume que estava me aproximando, quando meus pés de repente escorregaram debaixo de mim. Com a arma e tudo, eu atravessei algo que parecia e soava como vidro, e atingi um chão de concreto duro. Minha perna direita se dobrou sob mim, e tudo ficou escuro. Quando recobrei a consciência, pensei que estava em um hospital, pois dois homens com roupas brancas estavam trabalhando sobre mim. O homem mais jovem eu pensei que fosse um interno. O outro era de fato um médico, como eu viria a saber. Ele era de estatura gigantesca, mas bem proporcionado e atlético, e de aparência mais impressionante. Sua testa era muito mais alta do que qualquer outra que eu já tivesse visto, saliente para fora, de modo que suas sobrancelhas desgrenhadas, que cresciam completamente unidas acima da ponte de seu nariz aquilino, escondiam parcialmente seus pequenos, brilhantes e vitreus olhos. Sua barba bem aparada e pontuda, na qual alguns fios grisalhos eram visíveis, proclamava que ele provavelmente já havia passado da meia-idade. Quando ele terminou de enfaixar minha perna fraturada, que pulsava implacavelmente, despediu seu assistente, chamou-me pelo nome e se apresentou. Ainda não estou livre para revelar sua verdadeira identidade, então continuarei a chamá-lo de Dr. Morgan. Que hospital é este? Perguntei. E como você me encontrou? Você não está em um hospital, ele respondeu com sua voz profunda e ressonante, mas ainda na montanha. No meu retiro, meus homens estão agora substituindo a claraboia pela qual você caiu. Por quase um mês, convalesci no observatório secreto e perfeitamente camuflado. Quando ele soube que eu era um autor, ele havia descoberto meu nome no processo mundano de olhar minha carteira, pediu permissão para me questionar sob hipnose, prometendo explicar quando terminasse, e assegurando-me que eu não precisaria me preocupar com nada do que ele me perguntasse. Existem alguns seres humanos que inspiram confiança quase à primeira vista. O Dr. Morgan era uma dessas pessoas. Concordei, e soube mais tarde que, se ele não fosse confiável, teria sido muito fácil para ele me enganar e me fazer concordar. Na verdade, ele não teria feito isso sem o meu pleno consentimento, obtido de forma honesta. Devo pedir o seu perdão, ele disse, após a sessão. Embora a minha impressão de você fosse de que você era honesto e confiável, eu precisava ter certeza de que você não tinha fraquezas de caráter pelas quais poderia ser facilmente levado a trair confidências que realmente pretendia manter. Tenho algum material que seria ideal para o tipo de histórias que você escreve, mas é vital que certos aspectos do que você aprender não se tornem de conhecimento público. Sem esses, poucos leitores suspeitarão que o que você escrever é algo além de um romance muito imaginativo, e esses poucos não poderão descobrir mais sem fatos que agora estou confiante de que você não revelará. Ele acariciou a barba. Eu poderia, é claro, com o seu consentimento, garantir a segurança de forma dupla colocando sob inibição hipnótica. Você não se lembraria do que não deveria revelar. Mas este é um processo arriscado, não 100% certo, e pode ter efeitos colaterais indesejáveis em você. Vou concordar com seu julgamento sobre isso, eu disse a ele. Nos dias que se seguiram, soube dos estudos do Dr. Morgan sobre parapsicologia, particularmente em telepatia. Eu mesmo tinha lido algo sobre esse assunto, então sabia um pouco da teoria geral que a comunicação de pensamento,
ideias ou humores de uma mente para outra sem o uso de qualquer meio físico. Não era influenciada ou impedida por tempo ou espaço. Dr. Morgan trabalhou na telepatia por muitos anos em seu tempo livre, quando estava em prática, mas, após sua aposentadoria, ele tentou um caminho diferente. Tive que corrigir a teoria. Ele explicou. Decidi que seria necessário construir um dispositivo que captasse e amplificasse as ondas de pensamento. E mesmo isso teria falhado se minha máquina não tivesse captado as ondas projetadas por outra máquina, que outro homem havia construído para amplificá-las e projetá-las. Agora, eu era um devoto da ficção imaginativa há muitos anos e frequentemente pensava em me dedicar à escrita dela. Eu me orgulhava de ter uma imaginação melhor do que a média. No entanto, não pensei nas implicações da teoria da telepatia quando o Dr. Morgan me disse que o homem que construiu o projetor de pensamentos estava em Marte. Embora eu não devesse nada a ninguém em minha admiração pelas histórias de John Carter e outros em Barson escritas por Edgar Rice Burroughs, eu estava bem ciente do fato de que o que sabíamos sobre o planeta Marte tornava sua maravilhosa civilização naquele planeta bastante impossível. Disse isso, entrando em fatos e números. Claro, não saberemos realmente com certeza sobre as condições exatas lá a menos que pousemos em Marte, mas ainda sabemos o suficiente para tornar a probabilidade de Marte de Burroughs zero, conclui. Dr. Morgan assentiu. Totalmente correto. Ele disse, não existe tal civilização em Marte. Ele, então explicou sua própria incredulidade quando sua máquina captou os pensamentos de um homem que se identificou como um ser humano, um Alvac, um cientista e psicólogo marciano. Mas Lauvak não ficou menos incrédulo quando o Dr. Morgan se identificou como um ser humano e cientista da Terra, pois Lauvak tinha certeza de que não poderia haver civilização humana na Terra, e citou fatos e números para provar isso. E essa era a pista. Tanto o Dr. Morgan quanto Lauvak estavam corretos. Nenhum dos dois homens poderia existir no mundo que afirmavam habitar se ambos estivessem vivendo na mesma área de espaço-tempo. Mas a descrição de Lauvak sobre a Terra era uma descrição válida do terceiro planeta a partir do Sol como existia milhões de anos atrás. Eu li muitas histórias estranhas e fantásticas, disse o Dr. Morgan. Assim como você. Algumas delas me deram uma sensação muito estranha, mas nada se compara aos meus sentimentos ao conversar com um homem que está morto há milhões de anos, cuja civilização pode agora não deixar nem mesmo um único traço. Este foi o começo. O Dr. Morgan trouxe-me vários manuscritos datilografados encadernados separadamente, e eu li neles as histórias de Harry Thorne, do próprio sobrinho de Morgan, Jerry, e de Robert Grandon. Assim, soube que Lauvak era contemporâneo de um venusiano chamado Vorvangal e que uma civilização humana também existia em Vênus nessa época. Com a ajuda de Lauvak, o Dr. Morgan havia realizado a transferência de personalidades entre dois marcianos e dois terráqueos, cujas composições físicas e padrões cerebrais eram suficientemente semelhantes para permitir tal troca. Por meio de um método que ainda não posso descrever em detalhes, foi possível para o Dr. Morgan manter contato com seus emissários em Marte desde que eles cooperassem. O primeiro homem quebrou o contato, e acabou sendo uma escolha desastrosamente errada. Assim, Harry Thorne foi enviado a Marte, para trocar de consciência com um marciano cujo corpo abrigava a personalidade de Frank Boyd, um criminoso terráqueo. De Vorvangal, o Dr. Morgan aprendeu a construção e operação de um veículo espaço-temporal, propulsado por telecinese. Foi por meio deste veículo que o sobrinho de Morgan, Jerry, foi fisicamente a Marte. Mas algo deu errado na viagem de volta. O Dr. Morgan tentou trazer o veículo de volta à Terra e ao seu próprio tempo, vazio, para ser usado para transportar um terráqueo a Vênus mais tarde, e o veículo foi perdido. Talvez fosse possível construir outro. O Dr. Morgan me disse, depois que terminei de ler sobre as aventuras de seu sobrinho. Mas Vorvangal e eu decidimos que seria mais simples usar o sistema de troca de personalidades, se pudéssemos encontrar um ou dois terráqueos que se qualificassem. Ele apontou para os outros dois manuscritos que eu ainda ia ler. Estes contam o que aconteceu com os dois que enviei para Vênus, Robert Grandon e Borgin Takior. Borgin Takior, mas ele está em Marte. Protestei. Ele os ouviu de Chancebar. Algo deu errado. Uma separação entre ele e Neva. Dr. Morgan sorriu. Não, meu amigo Harry Thorne está em Marte no corpo de Borgin Takior. O homem que foi meu assistente por muitos anos, chamado Harry Thorne, é Borgin Takior. Ele tossiu levemente. Claro. Agora ele é conhecido como Príncipezinho de Vênus. Sorri. Se pudermos considerar milhões de anos no passado como agora. Eu ainda estou em contato com ele, assim como com os outros que estão ainda vivos. De qualquer forma, Borgin Takior me perguntou se poderia ir a Vênus. Ele estava cansado da Terra e, claro, não podia voltar a Marte. Ele estava fascinado com o que Vorvangal me contou sobre a civilização venusiana e tinha certeza de que se sentiria mais em casa lá.
por mais estranha que fosse. Eu diria que seria aproximadamente análogo ao caso de um cruzado da Inglaterra do século XII transportado e estabelecido em uma parte remota do Islã, onde não havia e provavelmente nunca haveria contato direto com sua civilização nativa. Então, Harry Thorne e um terráqueo chamado Robert Grandon foram para Vênus. Aqui estavam 4 histórias distintas, e o Dr. Morgan as revisou comigo, indicando quais partes delas poderiam ser usadas para romances, e quais deveriam ser omitidas em detalhes, ou omitidas completamente. Eu contei a história de Robert Grandon em O Planeta do Perigo, e aqueles de vocês que a leram lembrarão que Harry Thorne e Grandon se encontraram nos episódios finais da história. Vocês podem lembrar que Grandon pediu a Thorne que lhe contasse sobre suas aventuras entre a chegada de Thorne em Vênus e este encontro, pois era evidente que muito havia acontecido e que o outro homem havia encontrado seu lugar e a mulher do seu coração. Antes que Thorne pudesse contar a história, eles foram interrompidos por anúncios de que seu dirigível havia chegado à capital de Vernia. Na verdade, os registros mostram que Thorne contou sua história a Grandon mais tarde, durante a visita, embora de forma nenhuma com os detalhes presentes nos registros do Dr. Morgan. Mas era impossível dar mesmo um esboço tão breve neste lugar. Não tinha relação com a história de Robert Grandon e sua ascensão em Vênus, sua conquista de Vernia, e a derrota e morte do traidor, príncipe disto. Decidi omiti-lo completamente, deixando para outro romance. Então agora eu lhe ofereço a história de Harry Thorne, e com sua permissão, vou parar de chamá-lo de Harry Thorne. Esta é a história das aventuras de Borgin Takior em Vênus. Borgin Takior, nascido em Marte, transferido para a Terra por uma década, e finalmente encontrando sua carreira e lugar em Vênus. O autor. Capítulo e adeus, homens, e boa sorte para vocês. Meu despertar, depois que me deitei na cama de campanha no observatório do Dr. Morgan, foi bastante repentino e surpreendente. Parecia que não tinham se passado mais do que alguns segundos desde que ouvi as palavras de despedida do doutor para Grandon e para mim. Abri os olhos e sentei-me abruptamente com uma sensação inexplicável de perigo iminente. Meu primeiro vislumbre do meu entorno me convenceu de que eu realmente havia chegado a Vênus. A magnífica explosão de vegetação ao meu redor, vegetação como a qual eu não tinha visto em Marte, o planeta vermelho e árido do meu nascimento, nem na Terra. O planeta mais recente da minha adoção era evidência suficiente. Eu estava sentado em um banco de musgo macio e violeta que descia suavemente até uma poça límpida aos meus pés. As frondes plumosas de uma gigantesca samambaia arqueavam acima da minha cabeça, algumas mergulhando na superfície da água, onde eram mordiscadas de tempos em tempos por anfíbios brincalhões, grotescos e multicoloridos. Eu estava vestida com roupas de um material escarlate e cintilante. Havia um largo cinto de corrente dourada em minha cintura, com um fecho cravejado de joias na frente. Rebitado a este cinto, do lado direito, havia um instrumento oblongo de cerca de 2 pés de comprimento, com um botão perto da extremidade superior, uma pequena alavanca na lateral e um pequeno buraco na extremidade inferior. Eu não fazia ideia para que servia, mas reconheci a arma que pendia ao meu lado esquerdo, pois se assemelhava a um cimitarra. Enquanto examinava a empunhadura cravejada de rubis desta bela arma, um barulho à minha esquerda chamou minha atenção. Cautelosamente, sem virar a cabeça, lancei um olhar pelo canto dos olhos através de um trecho de arbustos para onde uma alta parede de pedra negra cercava esta propriedade e escondia o país além. Logo do outro lado do muro, uma alta samambaia espalhava suas poderosas frondes. Deve ter sido o estalo de uma dessas que chamou minha atenção, pois um indivíduo corpulento com uma barba vermelha grossa, cotada quadrada abaixo do queixo, havia subido nela até um ponto onde ela não sustentava mais seu peso. Em uma tentativa de alcançar o topo da parede. Alguém no arbusto bem perto de mim chamou um aviso sussurrado para ele, ou assim eu pensei, pois a língua era desconhecida para mim, e eu só podia julgar pelos tons. O enorme intruso era muito mais ágil do que parecia, pois lançou um braço sobre o topo do muro e se puxou para cima com uma rapidez felina. Quando ele atingiu a parede, houve um clangor metálico que, assim que ele entrou em plena vista, vi que vinha de uma arma cortante ao seu lado, bastante semelhante à minha, mas com um punho menos ornamentado e uma lâmina mais larga. Assim que o homem de barba ruiva alcançou o topo da parede, aquele que havia sussurrado dos arbustos levantou-se cautelosamente. Ele era menor e mais esguio do que o primeiro, e sua barba, que era de cor cinza ferrugem, estava parada da mesma maneira. Barba Vermelha andou de forma furtiva ao longo do topo do muro, lançando olhares para mim de vez em quando, como se temesse que eu ouvisse ou me virasse para ele. Então ele se inclinou, prendeu os dedos em um alto crescimento em forma de cone, balançou os pés calçados com sandálias para fora e desceu. Perguntei-me se seria possível que esses 2 espreitadores estivessem determinados a me ferir, um completo estranho em Vênus. Então percebi que eles poderiam facilmente ser inimigos mortais do príncipe com quem eu havia trocado de corpo,
e que eu tão longe quanto seu conhecimento ia era aquele príncipe. Portanto, desenfiei minha arma cortante de sua bainha para tê-la pronta e fingi examinar sua bela lâmina altamente polida. Por vários minutos, não vi nem ouvi nada dos dois invasores. Então, de repente, vislumbrei, refletido na superfície polida da minha lâmina, o homem de barba ruiva parado diretamente atrás de mim com sua arma levantada para um golpe descendente que teria cortado meu crânio da coroa ao queixo. Como espadas de todos os tipos tinham sido meus principais brinquedos em Marte, e a esgrima meu passatempo favorito na Terra, fiz o que qualquer espadachim teria feito instintivamente nas circunstâncias. Levantei a lâmina da minha arma acima da cabeça com uma inclinação descendente da empunhadura à ponta, e a lâmina descendente do meu potencial assassino, desviada pela minha, enterrou-se no solo musgoso à minha esquerda. Levantando-me rapidamente, girei e ataquei. Meu oponente provou ser um lutador de força bruta, sem comparação com a esgrima superior. Eu poderia tê-lo matado em qualquer uma das 12 vezes antes que ele percebesse que eu estava brincando com ele. Então ele gritou com força, e o sujeito magro com a barba grisalha saiu correndo dos arbustos. Não sabendo o calibre do segundo agressor, parei o grito do primeiro com um rápido corte no pescoço que o derrubou. O grisalho esquelético era muito mais rápido e muito mais esquivo do que seu enorme companheiro, e eu não brinquei com ele. Ele logo me deixou a abertura que eu procurava, e eu o estendi ao lado de seu companheiro com um golpe que cortou os ossos. Tendo verificado além de qualquer dúvida que ambos os meus potenciais assassinos estavam mortos, limpei cuidadosamente minha lâmina, coloquei-a na bainha e comecei a explorar meus arredores. Eu havia caminhado por talvez 10 minutos ao longo da margem coberta de musgo, quando um monstro, mais hediondo do que qualquer coisa que eu já tivesse visto ou sequer sonhado que existisse, emergiu da água e veio em minha direção. Eu saquei minha lâmina enquanto ele se aproximava com suas pernas grossas e arqueadas. Sua longa cauda escamosa arrastava-se no musgo, e suas enormes mandíbulas estavam distendidas em um sorriso que revelava enormes presas brancas como marfim. Era uma coisa tão temível que, embora eu não seja um covarde, não sabia se deveria ficar e lutar ou sair correndo. Um acesso de riso à minha direita fez-me virar. Vi um homem alto, aparentemente de meia idade, sorrindo amplamente para mim. Suas vestes eram de púrpura, e ele usava uma barba que antes era negra, agora ligeiramente riscada de cinza, cortada quadrada abaixo do queixo. Suas armas eram semelhantes às minhas, embora seu cinto fosse de prata. O ictus não te fará mal, ele disse em inglês. É um dos animais de estimação do jardim, e hostil apenas com estranhos. A coisa que ele chamou de ictus cheirou minhas roupas, esfregou seu focinho feio contra minha coxa, bocejou e se agachou aos meus pés. Você está surpreso com meu conhecimento de inglês, continuou meu novo conhecido. Depois que eu lhe disser quem você é e foi, e também quem eu sou, a coisa não parecerá tão misteriosa. Você é aquele que foi Borgentakior em Marte, e depois Heritorne na Terra. Você agora se tornou Zinlo, o Torroji ou Príncipe Imperial de Oba. Eu sou Vorvangal, o psicólogo Obano, e tenho me comunicando telepaticamente com o Dr. Morgan da Terra há vários anos. Eu ouvi o doutor falar de você com frequência. Respondi, é um prazer conhecê-lo, Vorvangal. Ele reconheceu com uma reverência cortês. Tenho apenas algumas horas para passar com você. Grandon já chegou do outro lado do planeta, em breve acordará para se encontrar como um príncipe escravo nas pedreiras de mármore de Uspo. Preciso voar para ajudá-lo. Venha comigo e veja quais preparativos fiz para você. Segui Vorvangal pelo jardim. Havia uma profusão de árvores ornamentais, arbustos, fungos e gramíneas articuladas, mas nenhuma flor ou fruto. Manchas de plantas aquáticas gloriosamente coloridas e de formas diversas floresciam nas lagoas, e fungos de 1000 tipos e tamanhos cresciam nos lugares mais úmidos. Embora estivesse sem flores, o jardim não carecia de cor. Todas as cores do arco-íris estavam representadas em sua vegetação primitiva e exuberante. Cogumelos tão altos quanto árvores margeavam várias das lagoas, alguns deles amarelo-limão, outros laranja, escarlate, preto ou marrom, e ainda outros de uma brancura pálida e calcárea. Belas estátuas e estatuetas estavam espalhadas aqui e ali, algumas colocadas de forma conspícua, mas muitas aparecendo inesperadamente em nichos e pérgolas cobertas de videiras enquanto nos movíamos. O jardim fervilhava de vida de pássaros e animais. As árvores estavam repletas de pássaros cantores de plumagem alegre que preenchiam o ar com suas notas melodiosas, semelhantes a flautas. Aves aquáticas, tanto nadadoras quanto mergulhadoras, pontilhavam as lagoas, e seus gritos, embora não musicais, estavam longe de serem desagradáveis. Anfíbios de muitas espécies se divertiam na água ou cochilavam preguiçosamente nas margens. Fiquei espantado ao ver uma enorme rã amarela que facilmente devia medir mais de 6 pés do nariz aos dedos dos pés,
piscando para mim de forma satisfeita e destemida de seu assento em um enorme cogumelo escarlate. Com nosso horrível Ikki seguindo-nos de perto, e de vez em quando cheirando afetuosamente tanto Vorvangal quanto eu com seu focinho frio e úmido, chegamos diante de um edifício alto. Era de mármore negro, e foi meu primeiro vislumbre da arquitetura urbana. Sua forma me surpreendeu. Não acredito que houvesse uma linha reta em toda a estrutura. Tudo era curvo. O edifício estava sobre uma fundação circular, e suas paredes, em vez de subir em linha reta para o céu, se alargavam para fora e depois se curvavam vivamente no topo. A estrutura inferior era coroada por um segundo segmento, menor, mas de forma semelhante. Este, por sua vez, sustentava outro, ainda menores, até o segmento superior, com cerca de 30 pés de diâmetro e nada menos que 600 pés do chão. Subimos uma escadaria, passamos entre dois guardas uniformizados que nos saudaram rigidamente, e entramos por uma grande porta circular, onde um escravo assumiu o controle do ictus e o levou embora. Depois de seguir um amplo corredor por algum tempo, chegamos a um enorme pilar. Estava no centro do edifício, e era decorado de um lado com uma grande placa oval de prata polida na qual estava gravado o que parecia ser um brasão. Quando nos aproximamos, a placa deslizou para trás, revelando um pequeno quarto dentro. A convite de Vangal, entrei na pequena sala dentro do enorme pilar central da torre, e ele me seguiu. Assim que ele ficou ao meu lado, a placa de prata deslizou de volta pela entrada, uma luz oculta acendeu-se em algum lugar acima de nossas cabeças, e o chão se moveu para cima. Estávamos em um elevador. É claro, mas o que tinha acionado a coisa e como meu companheiro ia pará-la quando chegássemos ao nosso destino. Não havia alavancas ou botões de qualquer tipo. A coisa parecia quase humana em seus movimentos. Talvez houvesse um operador oculto. Eu fiz minha pergunta a Vorvangal. É movido por um mecanismo que amplifica o poder da telecinese. Ele disse. Eu já tinha ouvido o Dr. Morgan usar a palavra telecinese várias vezes e sabia que ela descreve aquele poder misterioso da mente que permite aos psíquicos mover mesas e levantar objetos imponderáveis sem meios físicos. Em resumo, referia-se ao poder direto da mente sobre a matéria. Eu ouvi falar de pequenos objetos sendo movidos ou levantados por telecinese. Eu me espantei. Mas levantar um elevador. Uau! Isso é incrível. Levantamos coisas muito mais pesadas do que este pequeno carro, disse Vangal, sorrindo levemente. Guindastes enormes e torres de perfuração são operados da mesma maneira. Dirigíveis de todos os tamanhos, desde pequenos aviões de um homem até enormes navios de guerra, são movidos por isso, propelidos pelo ar a velocidades que variam de 200 a milhas por hora. Mas, como isso é possível? Foi possível graças a essa maravilhosa invenção, o mecanismo que amplifica o poder da mente. A fabricação desse mecanismo é o segredo exclusivo do governo urbano, e constitui nossa defesa contra a agressão dos torrogates belicosos, ou impérios, que nos cercam. Se esses governos soubessem o segredo, construiriam aeronaves e as usariam para a conquista. Os urbanos, no entanto, estão comprometidos com uma política de viver e deixar viver e usamos nosso maravilhoso poder apenas para fins comerciais e como defesa contra a agressão. Paramos diante de uma placa de metal que deslizou silenciosamente. Saí do carro e Vorvangal veio atrás de mim. Momento em que a placa deslizou de volta para o lugar. Estávamos em um pequeno corredor circular cujas paredes tinham portas de metal a intervalos de cerca de 6 metros. Vangal liderou o caminho até uma dessas portas, pressionou um botão, e quando ela se abriu, me fez entrar em uma suíte luxuosamente mobiliada, iluminada por enormes janelas circulares que iam quase do chão ao teto. Este será o seu refúgio até o meu retorno de Uspo, ele disse. Eu tenho me preparado para sua vinda durante todos esses meses. Ele caminhou até uma mesa lindamente esculpida de madeira vermelha e pegou um grosso pergaminho de uma pilha cuidadosamente empilhada em seu tampo polido. Estas são suas lições em patuá, a língua universal de Vênus. Nosso nome patuano para Vênus é Zarovia. Cerca de 20.000 palavras patuanas estão listadas aqui com suas pronúncias e traduções em inglês. Se você estudá-las cuidadosamente até meu retorno, talvez seja seguro para você deixar a Torre Negra. Então eu poderei levá-lo à Torre Vermelha, o Palácio Imperial de Olba. Devo inferir que seria perigoso para mim deixar a torre no momento. A torre e os terrenos estão bem guardados, respondeu Vorvangal. Mas não saia dos muros sob nenhuma circunstância. Durante suas caminhadas no jardim, mantenha sempre o Ictus com você. Ele o avisará sobre assassinos à espreita e lutará em sua defesa. Ele certamente não estava no trabalho há pouco tempo. Eu disse. O que você quer dizer? Eu lhe contei sobre os 2 assassinos. A besta deve ter sido atraída pelo seu cuidador, exclamou Vangal. Quando terminei, o traidor será tratado a seu tempo. E aqueles 2 vagabundos, eles estariam a serviço de Talibós. É claro. Quem é Talibós? Um homem que eu suspeito,
mas contra quem não posso provar nada. Nada. Veja no curso da preparação para sua vinda, eu procurei uma desculpa para trazer seu predecessor aqui, para que Sua Majestade Imperial, o Imperador Edges, não soubesse que seu filho Zino estava trocando de lugar com um terráqueo. Uma desculpa pronta surgiu quando a informação chegou através do Departamento de Inteligência do governo de que havia uma conspiração em andamento para assassinar os membros masculinos da família imperial. Imediatamente sugeri que o príncipe Zino fosse trazido aqui até que os conspiradores pudessem ser capturados e executados. Sua Majestade consentiu prontamente, permitindo-me assim conseguir um retiro tranquilo para você, onde pudesse aprender algo sobre a língua e os costumes de Oba, e ao mesmo tempo ser guardada do perigo. Os conspiradores não foram apreendidos, mas estou firmemente convencido de que Talibós é o líder. Eles já tentaram contra a vida do imperador e escaparam com a perda de um único homem. Você pode ver como estaria exposto ao sair desprotegido. Estou disposto a ficar aqui por um tempo, respondi, pois não há dúvida de que terei que aprender esta língua, patuá, mais cedo ou mais tarde. Mas uma vez que eu aprenda a sua língua, você não me verá ficar atrás das paredes por causa de alguns assassinos. Eu nasci em Marte, onde os homens não ficam dentro de casa para evitar seus inimigos. E embora eu não esteja familiarizado com suas armas, acredito que posso me defender com este instrumento cortante ao meu lado se for atacado. Sem dúvida você pode, respondeu Vangal. Embora os 2 rufiões que você matou provavelmente fossem lutadores desajeitados. Mas, por favor, tenha em mente que você é o Torroji de Oba, o príncipe herdeiro, e que sua vida não é sua para ser desperdiçada imprudentemente. Nunca pense que vou jogá-la fora. Eu disse, o homem que conseguir isso terá que enfrentar uma briga. Você pode ser atingido de emboscada com um torque. Um torque. Você está usando um preso ao seu cinto. Vangal explicou o uso do instrumento oblongo ao meu lado. Era cerca de 2 pés de comprimento e tinha a forma de um nível de carpinteiro. Um rebite passava completamente por ele, cerca de 8 polegadas do topo, fixando-o ao cinto de tal forma que pudesse ser inclinado em qualquer ângulo ou apontado em qualquer direção movendo o corpo. Ele pressionou uma pequena alavanca na lateral e removeu 2 clipes, explicando que um era um clipe de gás contendo 1000 disparos de gás explosivo condensado, enquanto o outro era um clipe de balas que continha 1000 disparos de projéteis de vidro em forma de agulha. Esses projéteis, ele disse, estavam cheios de um veneno que paralisaria homem ou besta quase instantaneamente, embora a paralisia fosse apenas temporária. Outros projéteis, ele explicou, estavam cheios de veneno mortal, e ainda outros com explosivo. O alcance efetivo, ele afirmou, era equivalente a cerca de 10 milhas terrestres. Ele me levou a uma janela que estava aberta. Preparei um alvo para você, ele disse. Você precisará praticar com o torque se quiser se defender neste planeta. Você vê aquele grande prato branco na parede do outro lado do jardim? Sim, eu o erigi para o seu uso. Está revestido com uma substância que se combinará com o veneno das suas balas torque, emitindo um gás verde. Se você vê uma mancha verde aparecer momentaneamente no alvo, saberá que acertou. Estava ansioso para experimentar esta nova arma, e Vangal, sorrindo com a minha empolgação, carregou-a para mim e me mostrou como segurá-la ao pressionar o botão que disparava o gás na câmara por meio de uma faísca elétrica. Ele explicou que ela alimentava novas balas automaticamente. Disparei confiantemente contra o alvo e esperei que um ponto verde aparecesse. Ele permaneceu branco. Disparei novamente com o mesmo resultado. Você precisará de considerável prática, disse Vangal. Não sou considerado um grande atirador, mas veja. Ele disparou seu torque e uma mancha verde apareceu no centro do alvo. Então, sem nenhum esforço aparente, ele plantou um anel de manchas verdes ao redor dele. Quando as manchas desapareceram, tentei novamente e consegui acertar o alvo uma vez em 5 tentativas. Agora deixe-me ver o que você pode fazer com os carbo, disse Vangal. O quê? O quê? Esse instrumento de corte ao seu lado. Aquele instrumento cortante ao seu lado. Ah, amigo Vangal, pensei, você não me encontrará completamente indefeso com esta arma. Ele desembainhou seus carbo e eu o meu, pensando em me vencer tão facilmente quanto fizera com o torque. Ele fez como se fosse abrir minha cabeça. Defendi o golpe com facilidade, então girei sua lâmina sobre a minha com um movimento tão repentino que, por mais forte que fosse, ela voou de suas mãos e, brilhando sobre sua cabeça, tilintou no canto atrás dele. Corpo de torto! Ele exclamou. Isso é um truque maravilhoso! Isso é um truque maravilhoso! Exclamou ele. Recuperei sua arma e a entreguei a ele rindo. Recuperei a arma dele e entreguei-a a ele rindo. Em Marte, fui criado à base de espadas. Respondi. Então eu sugiro que você restrinja seus esforços à prática de tiro e ao domínio do patuá, disse Vangal. Preciso deixá-lo agora para ir ajudar Grandon. Meu planador está no telhado. Você se importaria de me acompanhar até a saída? Certamente, certamente.
Seguiu até o elevador. Contexto, texto para traduzir capítulo e o elevador parou no andar do segmento superior, e subimos até o telhado por uma escada em espiral. 2 guardas armados com torques, escarbos e lanças de lâmina larga saudaram quando aparecemos. O telhado era feito do mesmo material que as paredes, e as lajes de mármore negro estavam encaixadas de tal forma astuta que as juntas estavam quase ocultas. Era circundado por uma parede de 1,20 m, perfurada no nível do chão em intervalos para drenar as pesadas chuvas arovianas. Havia 4 dirigíveis Oba no telhado. Examinei o mais próximo com interesse. Era em forma de um pequeno barco de metal em forma de pato, com cerca de 3 metros de comprimento e 1 metro de largura. A cabine estava coberta com uma cúpula de vidro, na qual havia uma pequena porta na parte de trás. Dentro dessa cúpula, eu podia ver uma variedade de alavancas, botões e manipulos, e o assento acolchoado para o motorista. A coisa que mais me surpreendeu foi o fato de que não estava equipada com asas, leme ou hélice. Van Gaal virou-se para mim. Você parece surpreso com nossos dirigíveis. Certamente não se parecem com nenhum avião que eu tenha visto antes. Não precisamos de asas, hélices ou lemes para este tipo de aeronave. Ele continuou. Como eu lhe disse, ele é levantado, abaixado, virado ou movido em qualquer direção desejada por meio de poder mental amplificado. O mecanismo amplificador está sob a protuberância redonda no convés dianteiro. As pequenas tampas que você vê à frente e a ré escondem paraquedas de segurança. Aquela protuberância retangular na frente da cabine é uma torque, uma arma operada pelo mesmo princípio que um torque, mas com um alcance maior e disparando projéteis muito mais pesados. Você me disse que o governo Obama possuía sozinho o segredo para fabricar esses mecanismos voadores. Eu disse, suponha que alguém seja forçado a pousar em território hostil. A nave, então, provavelmente cairia nas mãos dos seus inimigos, e eles poderiam facilmente desmontar o mecanismo e duplicá-lo. Esse perigo foi previsto. Um frasco de ácido poderoso foi colocado no mecanismo de cada nave Oban de tal forma que será imediatamente quebrado se for manipulado. O ácido assim liberado no mecanismo secreto destruirá instantaneamente. Certamente uma disposição previdente. Comente, tem nos mantido em paz com nossos vizinhos por muitos séculos, respondeu Van Gaal. Não gosto de deixá-lo assim precipitadamente, mas chegou a hora da partida. Dizendo isso, ele abriu a porta na parte de trás do táxi e entrou. Após um exame apressado das alavancas de controle e de uma torque semelhante a um canhão, ele disse, adeus. Estude diligentemente, pratique assiduamente e esteja sempre em guarda contra assassinos. Se eu pegar algum vagando por aí, vou praticar com eles em vez de com o alvo. Adeus. E uma viagem segura e agradável para você. A pequena embarcação subiu lentamente no início, depois, gradualmente ganhando impulso, disparou a uma altura de meia milha ou mais, acelerou com uma rapidez incrível e logo desapareceu de vista. Caminhei até a beira da muralha e olhei para baixo. O telhado estava a pelo menos 600 pés do chão, embora a queda de Melon para Merlon fosse de apenas cerca de 60 pés. Lá ao norte, avistei uma cidade de edifícios circulares, no centro da qual se erguia uma imensa estrutura vermelha, semelhante em design àquela em que eu estava, mas pelo menos 2 vezes mais alta. Esta deve ser a Torre Vermelha da qual Van Gaal havia falado, o Palácio Imperial de Oba. As muralhas da cidade formavam um círculo, quebrado em cada ponto da bússola por uma torre que evidentemente cobria um portão. O campo, até onde eu podia ver, estava dividido em fazendas bem cuidadas, em cada uma das quais havia um edifício redondo, provavelmente a casa do proprietário. As pessoas estavam trabalhando nos campos, e aqui e ali eu via homens conduzindo enormes e grotescas bestas atreladas a arados ou cultivadores. Os animais, que depois soube que eram chamados de tirpets, eram grandes paquidermes sem pelos, mediam cerca de 2,5 metros na altura do ombro, e pesavam de 4 a 5 toneladas cada um quando totalmente crescidos. Eles tinham cabeças e bocas enormes, orelhas longas e pontudas, e pescoços relativamente finos, quase metade do comprimento de seus corpos. Eles se moviam com um andar desagitado que me lembrava elefantes. As plantas em cultivo eram fungos de vários tipos e várias variedades de samambaias. Uma estrada pavimentada suavemente, reta como uma flecha, levava do portão sul de Oba passando pela torre em que eu estava, e daí até o grande porto em forma de crescente de Oba em Tureno. Esta era a porta marítima da capital, de onde o imperador desenviava sua poderosa frota de navios mercantes sobre as ondulantes e aço-azuis águas do imenso oceano Ropo. Ao longo desta estrada reta e suave, roncavam grandes carros de uma roda puxados por tirpets. O corpo de uma carroça zeroviana está dentro da enorme roda única que a transporta, sendo suspenso em uma roda interna ociosa que impede que ela gire quando a roda externa se move. Havia também veículos de uma roda movidos a motor que se deslocavam pela estrada com grande velocidade. Vi alguns com rodas de mais de 6 metros de diâmetro,
fazendo até 100 milhas por hora. Um dos guardas me acompanhou pelo elevador telecinético, que eu ainda não havia aprendido a operar, me conduziu à suíte que Van Gaal havia preparado para mim, curvando-se profundamente, com a mão direita estendida com a palma voltada para baixo. Me deixou sozinho. Eu podia ouvi-lo andar de um lado para o outro no corredor enquanto eu estudava os pergaminhos pato a ponto enquanto examinava as traduções e pronúncias com grande interesse. Parecia-me que estava lendo algo que conhecia bem, mas havia esquecido. Eu me testei nisso e descobri, para minha surpresa, que ao ler e pronunciar uma palavra pato uma vez, eu a havia aprendido. Quando contei a Van Gaal sobre isso depois, ele explicou que isso se devia ao fato de que o cérebro de Zino, que se tornará o meu, já conhecia todas essas coisas. A mente subjetiva, uma vez recebida uma impressão, a registra para sempre. Assim, bastando apenas tocar minha mente subjetiva, aprendi instantaneamente. Isso me surpreendeu e me encheu de alegria. Muito antes de a tarde ter se esgotado, eu havia dominado todo o grupo de lições que Van Gaal havia preparado para mim. Eu estava lendo avidamente um livro zaroviano sobre história natural, quando a chegada da escuridão repentina, tão comum na Vênus tropical e semitropical, interrompeu meus estudos. Um toque soou na porta. Entra, disse eu em patuá, ansioso para experimentar minha nova língua dominada. A porta deslizou, emoldurando a figura do meu guarda em silhueta contra o corredor iluminado. Ele entrou e pressionou um botão, inundando o quarto com uma luz suave. Não consegui ver os pontos de onde a radiância emanava, tão bem estavam os acessórios ocultos. O jantar de Sua Alteza, anunciou o guarda. Dois escravos entraram, carregando uma enorme bandeja de 2 andares carregada com pelo menos 50 pratos diferentes. Um terceiro seguiu com uma pequena mesa, e um quarto com serviço de ouro e toalhas escalates. Peixe, carne e aves foram colocados diante de mim, assim como inúmeros pratos elaborados com cogumelos e outros fungos, e incontáveis outros cuja origem eu não conseguia entender. Havia também uma bebida incolor e de sabor agradável que depois soube chamar-se cova, servida quente em pequenas tigelas. Achei-a tão estimulante quanto um vinho forte, embora com um efeito ligeiramente diferente. Tendo jantado como convinha a um príncipe de Oba, voltei mais uma vez aos meus estudos. No final da noite, uma segunda batida soou na minha porta, e um novo guarda admitiu um homem que era evidentemente meu criado. Ele ocupou-se na sala adjacente por alguns minutos, depois entrou e, curvando-se diante de mim, anunciou que meu quarto estava pronto. Entrei e vi uma prateleira de dormir que se curvava da parede como o ninho de uma andorinha de caverna. Um dossel escarlate com franjas de ouro projetava-se acima dele, e as cobertas de plumas e seda escarlate forradas com amarelo dourado haviam sido viradas para trás de forma convidativa. Meu criado trouxe minhas vestes de dormir escarlate, e eu me espantei com a predominância dessa cor. Mais tarde, soube que em todas Aroviel escarlate é a cor exclusiva da realeza. Embora eu tivesse ficado sonolento com meus estudos, a novidade da minha situação me manteve acordado. Depois de várias horas, consegui adormecer, apenas para ser acordado por um clangor metálico agudo. O som parecia vir da direção da muralha do lado de fora da minha janela, e eu escutei sem fôlego por uma repetição. Como não se repetiu, decidi que não poderia ter um significado alarmante, e estava mais uma vez me preparando para dormir quando ouvi um leve farfalhar como de roupas de seda apenas alguns pés de minha cabeça. Sem me mover, abri os olhos e tentei penetrar a escuridão total que me envolvia. Vênus não tem lua, e em consequência, estava tão escuro lá fora quanto em qualquer lugar da sala. Eu não conseguia ver a janela, nem poderia ter visto alguém entrando nela. Era claramente evidente que havia alguém na sala. Pensei no aviso de Van Gaal, e um frio na espinha percorreu minha testa. Minhas armas estavam sobre uma mesa baixa a poucos pés de mim, mas eu não podia me mover para alcançá-las sem fazer barulho suficiente para alertar meu visitante furtivo sobre minha localização. Outro farfalhar, bem perto de mim desta vez, foi seguido pelo brilho de uma lanterna que varreu o quarto, parou por um momento em minha forma reclinada e depois se apagou. Sentei-me de repente, ao som de um escarbo sendo puxado furtivamente de sua bainha a menos de 2 pés de mim. Mal me sentei na cama, ouvi um som de assobio, seguido por um baque, quando a lâmina afiada de um escarbo se enterrou no travesseiro, onde minha cabeça estivera um momento antes. Saltei da prateleira de dormir e procurei o interruptor enquanto meu agressor, com uma exclamação murmurada de surpresa e raiva, iluminava os cobertores com sua lanterna. Então ele girou a lanterna pela sala justo quando eu encontrei o interruptor, e o liguei. Ambos ficamos ofuscados por um instante pelo brilho da luz. Cheguei à mesa e segurei meu escarbo a tempo de desviar seu ataque furioso. De um lado para o outro lutamos pelo chão liso, derrubando móveis e tropeçando em tapetes, enquanto o apartamento ecoava e reecoava com o clamor de nossas lâminas em movimento rápido. Achei meu agressor um antagonista perigoso, como espadachim.
Von Vangal era apenas uma criança comparado a ele. Ele estava vestido com vestes púrpuras adornadas com prata e usava uma barba negra e espessa. A princípio, seu comportamento era de desdém zombeteiro, mas quando ele me viu capaz não apenas de desviar seus cortes e estocadas relâmpago, mas de devolvê-los, medida por medida, um olhar de espanto surgiu em seus traços de falcão. Corpo de torto, jovem, ele exclamou. Você tem praticado com os carbo desde a última vez que o vi. Estou apenas praticando agora, respondi provocativamente, falando devagar para não pronunciar mal as palavras que me vinham tão facilmente. Seu rosto ficou vermelho com isso, e ele redobrou seus esforços, sua lâmina afiada brilhando em arcos cintilantes, tanto desconcertantes quanto mortais, mas sua raiva me deu a oportunidade que eu procurava, rodopiando sua lâmina na minha, como eu havia rodopiado a de Vangal algum tempo antes. Arranquei-a de sua mão e a mandei tilintar no chão. Com um olhar assustado, ele saltou para trás a tempo de evitar uma estocada que teria terminado nosso conflito. Ao saltar, ele gritou com força: Vinzep, Maribo, atendam-me! 2 brutamontes responderam ao seu chamado, saltando pela janela. Eles estavam armados com enormes lanças de lâmina larga e provavelmente teriam acabado comigo rapidamente se meus próprios servos não tivessem arrombado a porta atrás de mim, ao ouvirem o barulho do nosso conflito. Por um momento, a maré da batalha virou a nosso favor. Então, novos reforços chegaram de fora. O líder havia recuperado seus carbo, e agora eles cotaram meus homens até que restasse apenas um punhado. Embora nossos atacantes não estivessem sem baixas, éramos em menor número desde o início. Enfurecido com a fúria da batalha, eu abri caminho entre os lanceiros em meu esforço para alcançar seu líder quando meus guardas da torre fizeram uma carga repentina em resposta a uma ordem brusca de seu comandante. No mesmo instante, ele puxou minha manga. A torre está perdida, Alteza, ele gritou. Os traidores são muitos para nós. Você deve fugir. Nunca. Deixe-me ir atrás desses assassinos. Consegui me soltar de seu aperto, mas ele agarrou meu braço mais uma vez, chamando um dos guardas para ajudá-lo. Não me obrigue a usar a força, Alteza, ele implorou. Devo levá-la daqui imediatamente. Fazer o contrário seria traição ao seu imperador. Os 2 me arrastaram pela porta que trancaram. Um momento depois entramos no elevador e subimos até o último andar, de onde subimos a escada em espiral até o telhado. Lá embaixo, ouvi a porta se abrir com um estrondo, prova de que o último guarda havia caído. Eles me empurraram para o maior dos 3 dirigíveis, abriram a porta da cabine e me lançaram nos estofador. Rabot te levará ao palácio, disse o comandante. Eu vou trancar a porta e seguir em uma nave de um homem só. Rabot, um jovem magro e esquelético com uma barba fina e esfarrapada, subiu ao meu lado e fechou a porta. Assim que ele se sentou, a nave começou a subir lentamente no início, mas rapidamente ganhando impulso até dispararmos para cima com uma rapidez incrível. Meu piloto, olhando para baixo para se orientar, recuou com uma súbita inspiração. Eles nos viram. 2 de seus aviões de combate estão subindo para nos cortar do palácio. Mal tinha ele falado quando um holofote iluminou nosso navio. Um instante depois, uma bala ricocheteou do nosso convés, arrancando parte da grade enquanto explodia. Tinha sido disparado de uma torque. Uma terrível fuzilada seguiu enquanto continuávamos nossa rápida ascensão. De repente, mergulhamos em uma densa camada de nuvens, protegendo-nos do brilho revelador do holofote inimigo. Continuando para cima por mais alguns minutos, conseguimos passar por essa camada inferior de nuvens e Rabot imediatamente ligou nossas luzes dianteiras. Então ele virou um interruptor, iluminando o interior da cabine com o brilho de uma pequena lâmpada acima de nossas cabeças. Meu piloto inclinou-se para a frente para examinar um pequeno instrumento suspenso em um fio fino na frente da cabine. Temo que estamos perdidos, Alteza, ele disse, com um olhar de consternação. Uma das conchas deve ter levado nosso imã. A bússola está fora de serviço. Um exame rápido provou que sua afirmação estava correta. O imã, que está preso ao convés traseiro de todos os dirigíveis Ogon para contrabalançar a forte atração magnética do mecanismo de propulsão, havia sido arrancado por uma das balas Matorque. Agora a agulha apontava para a frente da nossa embarcação, não importava para que lado nos virássemos. Um repentino clarão de luz atrás de nós, seguido pelo impacto devastador de um projétil de Matorque em nosso casco, nos avisou que o inimigo nos havia avistado. Desta vez mergulhamos no extrato abaixo de nós e, com o casco nivelado, avançamos a uma velocidade que me deixou sem fôlego de espanto. Quão rápido estamos viajando, Rabot? Perguntei, tentando ajustar meus sentidos à visão das massas de nuvens tornadas iridescentes por nossas luzes, e passando rapidamente pela cabine em um espetáculo caleidoscópico deslumbrante. Esta nave é classificada para 3/4 de uma rotação, ele respondeu. Estamos nos movendo na velocidade máxima. O que você quer dizer com 3/4 de uma rotação? Ele parecia surpreso com a minha pergunta. Por quê?
Uma rotação é a velocidade com que Zaro gira em seu eixo. Estamos viajando a 3/4 dessa velocidade. Fiz um cálculo rápido. Como a circunferência de Vênus é ligeiramente menor do que a da Terra, e seu dia dura 23 horas e 21 minutos, no tempo da Terra, ela gira em seu eixo a uma velocidade de mais de 1000 milhas por hora. Aproximadamente, então, estávamos viajando a 750 milhas por hora. Meu companheiro manteve a nave em seu curso através das nuvens por um período considerável. Depois mergulhou abaixo delas. Essa manobra quase resultou em nossa destruição. A segunda nave inimiga, que evidentemente estava voando abaixo de nós o tempo todo, abriu fogo. Respondi com nosso matorque de popa, se de forma eficaz ou não, não poderia dizer enquanto rabotivamente disparava nossa nave para o esconderijo proporcionado pelas nuvens. Mais uma vez nos lançamos para frente em um nível estável. Nossos supostos assassinos são certamente persistentes. Comentei casualmente com meu companheiro. E bem que podem estar. Esta é a primeira vez que seu líder é reconhecido. Sem dúvida somos os únicos 2 sobreviventes da luta na torre e, consequentemente, os únicos capazes de expor Talibós. Quem é esse Talibós? Perguntei sem pensar. É possível que Sua Alteza não se lembre de Talibós. Ele é o nobre mais poderoso de Oba. Há algum tempo se insinuava que ele estava conspirando contra o trono, mas não havia evidências diretas. Agora ele deve nos matar a todos, tanto para eliminar o herdeiro do trono, quanto para silenciar as testemunhas de sua perfídia. Aceleramos por algum tempo em silêncio. Calculei que, se tivéssemos viajado em uma linha razoavelmente reta, estaríamos a pelo menos 1000 milhas do nosso ponto de partida. Finalmente, sentindo que devemos ter despistado nossos perseguidores, aboteceu mais uma vez abaixo do estrato inferior, tomando a precaução de desligar todas as luzes. Ao fazê-lo, ele olhou ao redor com cuidado, não viu sinal de perseguição, e cometeu o erro fatal de ligar as luzes. Mal tinha ele feito isso quando um projétil atravessou a parte de trás da cabine e explodiu com um barulho ensurdecedor. Ele atingiu o lado de Rabot e o matou instantaneamente, despedaçando seu corpo. Nossas luzes foram apagadas pela explosão, mas um poderoso holofote iluminou-nos por trás e outro projétil levou embora nossa popa. Então a embarcação balançou violentamente e caiu, girando de ponta cabeça enquanto eu me agarrava desesperadamente ao meu assento. Capítulo E à medida que os destroços despencavam, ganhavam velocidade a cada instante, e eu não esperava nada menos do que um choque terrível. Para minha surpresa, no entanto, a embarcação mergulhou de nariz na água e afundou rapidamente. A cabine encheu-se instantaneamente através do grande buraco, rasgado pela concha de matorque, mas esse mesmo buraco provou ser minha salvação, pois, após o primeiro choque frio da imersão, consegui me arrastar por ele. Por vários segundos continuei a afundar, apesar dos meus esforços frenéticos, devido ao impulso descendente da embarcação que acabará de deixar. Então eu parei, e lentamente comecei a fazer algum progresso para cima, embora a cada braçada parecesse que meus pulmões iam explodir por falta de oxigênio. Depois do que pareceu uma eternidade de tortura para os pulmões, minha cabeça emergiu acima da superfície, e eu nadei em círculos enquanto inalava grandes respirações do ar úmido e salgado. Na escuridão da noite zaroviana, quebrada apenas em intervalos infrequentes pelo brilho momentâneo de uma ou duas estrelas através de uma fenda no sempre presente manto de nuvens acima, eu não conseguia ver em nenhuma direção, mas ouvi um som familiar. Longe à minha direita, o rugido das ondas em uma costa exposta ao vento. Em direção a esse som, nadei lentamente. O som ficou mais alto à medida que eu avançava, e logo baixei um pé explorador para encontrar o fundo. Não alcançando o fundo, nadei mais uma vez. O segundo teste foi mais bem sucedido, e eu fiquei de pé, apenas para ser derrubado por uma enorme onda. Levantei-me às pressas e, meio atravessando a água, meio nadando, finalmente arrastei meu corpo cansado para uma praia de areia, fora do alcance das ondas. Após um breve descanso, levantei-me e caminhei ainda mais para o interior, onde logo encontrei um denso matagal de samambaias. O chão sob as frondes curvas estava coberto de musgo, e sobre ele me estendi, agradecido por um sofá tão macio. Em pouco tempo, eu estava dormindo. Fui acordado pelo som de vozes bem perto de mim. Era a plena luz do dia e prometia ser um dia excepcionalmente quente. Minhas roupas de seda escarlate já haviam secado há muito tempo, assim como meus arreios de couro, que haviam endurecido como resultado de sua imersão. Julguei pelos tons que duas pessoas estavam conversando, um homem e uma garota. No início, eu não ouvi o que eles disseram enquanto eu estava deitado ali no musgo macio, apenas meio acordado, olhando sonolentamente através das folhas de samambaia agitadas pelo vento. Então o homem levantou a voz. Bem, você sabe, prima Lorali, que seus pais desejam o casamento tanto quanto os meus,
Ele disse em patuá afetado. Isso não é suficiente para você. Você tem tão pouco respeito pelos desejos de seu pai e sua mãe que os deixaria de lado por um capricho. Não por um capricho, primo Gadrimel, respondeu a moça com uma voz clara e musical. Eu não te amo. O que mais precisa ser dito? Como você sabe, ele exigiu. Ontem nos vimos pela primeira vez. Tivemos apenas alguns momentos a sós. Não mais do que toquei sua mão. Eu poderia fazer você me amar como você fez com incontáveis outros. Sem dúvida. Entenda-me. De uma vez por todas. Nenhum homem pode me fazer amá-lo. Nem eu poderia me fazer amar qualquer homem. Mesmo que desejasse fazê-lo por dever filial. Não querendo desempenhar o papel de um espião. Mesmo que involuntário. Levantei-me, pretendendo oferecer minhas desculpas e me retirar. Ao fazer isso, ouvi o homem murmurar: vamos ver, seguido pelo som de uma luta e um pequeno grito de medo. Empurrando-me através da vegetação, saí para um gramado coberto de musgo no meio do qual jorrava uma fonte ornamentada. Logo além da fonte, vi uma garota lutando para se libertar do abraço de um jovem loiro alto, cuja barba amarelada acabará de começar a crescer. Ambos vestiam o carmesim da realeza. Me solte, seu animal! Os grandes olhos castanhos da garota estavam brilhando, seus cachos castanho escuros e desgrenhados voando enquanto ela lutava para se libertar. Mesmo com raiva, ela era linda, mais linda do que qualquer mulher que eu tenha visto em 3 planetas. Saltei para frente, agarrei o jovem pelo colarinho. Torcendo, disse: se você está determinado a lutar esta manhã, príncipe Gadrimel, permita-me oferecer-lhe um adversário mais à altura. Ele soltou a garota e tentou se virar, momento em que eu torci ainda mais seu colarinho. Então ele alcançou seu toque, mas eu agarrei seu pulso e o dobrei para trás. Com isso, ele começou a gritar pelo guarda, momento em que eu mandei colidir de cabeça com a samambaia. Virei-me e fiz uma reverência à garota, que ainda estava rubra e ofegante de sua luta. Peço perdão, Alteza, se estou a incomodar. Pareceu-me que você estava sendo incomodada. Você estava certo. Estou em dívida com você, príncipe Zino de Olba. Eu terminei por ela. À sua disposição. Sou a princesa Loralie de Tirana. Ela respondeu com um sorriso que revelou 2 adoráveis covinhas. Por favor, diga-me. Nossa conversa foi interrompida pelo jovem, que, após se libertar dos arbustos, correu entre nós com os carbos em punho, corpo e ossos de torto. Ele rosnou: você selou sua sentença de morte, príncipe Zino. Então ele fez um golpe em minha direção que teria cortado minha cabeça do meu corpo se eu não tivesse pulado para trás. Ao fazer isso, saquei minha própria lâmina e o enfrentei. Descobrindo em um momento que ele não era um mestre da esgrima, desarmei-o. Então recuperei sua arma antes que ele tivesse tempo de se recuperar de sua surpresa. Você deixou cair seus carbos. Eu disse: permita-me, e eu lhe apresentei. Com a empunhadura. Novamente ele se lançou contra mim, e novamente eu o desarmei. Com a mesma facilidade de antes. Então saltei, e peguei sua arma antes que ele pudesse alcançá-la. Talvez eu deva ficar com isso, eu disse. Você parece tão despreparado para usá-lo que pode se machucar. Ele estendeu a mão para pegar seu torque, mas eu estava esperando por isso. Com um golpe rápido, cortei seu cinto. A arma caiu sobre o musgo macio, e eu a chutei para o arbusto. Ele encolheu-se como se esperasse o golpe mortal. Então de repente olhou além de mim, exclamando: pelos 16 reinos de Reabon, olhe atrás de você. Pensando que era uma armadilha, não olhei até ouvir um grito da princesa Loralie e o tilintar das armas. Então eu me virei e a vi lutando nas garras de um nobre vestido de púrpura, que eu reconheci instantaneamente como meu oponente da Torre Talibós. Um dirigível urbano pousado no chão atrás dele explicava sua presença aqui. 4 guerreiros robustos estavam correndo em minha direção com os carbos desembainhados. Parece que temos uma luta de verdade pela frente, disse a Gadrimel, jogando-lhe sua arma. Ele pegou, e veio bravamente para se defender, justo quando os 4 retentores armados de talibós se lançaram sobre nós. Abaixei-me e estendi minha ponta enquanto meu primeiro agressor fazia um golpe feroz no meu pescoço. Ele morreu na minha lâmina com um grito ensurdecedor, e eu a arranquei justo quando meu segundo agressor se aproximou. Este sujeito não era apenas mais cauteloso, mas também bastante perito com os carbos. Ele abriu meu rosto com um golpe rápido justo quando eu estava me defendendo. Seu segundo golpe foi direcionado às minhas pernas e me teria derrubado como se corta grama se eu não tivesse pulado para trás. Como estava? A ponta de sua arma arranhou minha coxa. Picado pela dor das minhas 2 feridas, esqueci minha esgrima por um momento e desferi minha lâmina diretamente em um golpe que ele deveria ter facilmente defendido. Foi a inesperada desajeitação do golpe que fez a diferença, pois ele não se pôs em guarda a tempo. Minha lâmina dividiu sua cabeça tão limpidamente quanto uma faca divide um nódulo de esporos aroviano. À minha esquerda,
O príncipe Gadrimo estava severamente atacado pelos outros 2 malfeitores. Seu rosto e corpo estavam tão ensanguentados quanto os meus, mas ele retribuía golpe por golpe e estocada por estocada. Mas ele estava claramente enfraquecendo. Com a princesa sendo levada, não havia tempo para as sutilezas do duelo, e não senti remorso ao saltar por trás do seu agressor mais próximo e decapitar-lhe. O outro, ao ver o golpe, virou-se para me enfrentar, mas para sua própria ruína, pois deixou Gadrimel a abertura que procurava. Com um golpe rápido, o príncipe o destruiu. Venha, eu disse, correndo em direção ao dirigível. Precisamos resgatar a princesa daquele vilão. Ele seguiu de perto meus calcanhares, mas não havíamos percorrido mais da metade da distância até o dirigível quando ele começou a subir. Então um projétil Matorque passou zunindo por nossas cabeças, explodindo na vegetação atrás de nós, seguido por outro e mais outro. Procuramos abrigo atrás da borda de mármore da fonte, e o bombardeio de talibóis cessou. O bombardeio foi repentinamente retomado, mas desta vez veio do castelo atrás de nós. Os guardas do castelo, evidentemente acreditando que estavam sendo atacados pelo navio Olbo, estavam revidando com fúria. Gadrimel e eu nos levantamos de nosso esconderijo, e ele gritou: não atirem, a princesa está a bordo. O tiroteio cessou, mais tarde demais, pois o dirigível, com seu mecanismo de propulsão fora de combate por um projétil Matorque, estava caindo na baía. Eu assisti sem fôlego enquanto ele despencava, esperando vê-lo mergulhar na água como meu havia feito na noite anterior. Mas, para minha surpresa, 2 paraquedas subiram dos convés de proa e popa e efetivamente quebraram sua queda. Ele pousou em um equilíbrio perfeito com um grande splash que quase virou um pequeno barco à vela ancorado nas proximidades. Afundando não mais do que a borda do convés, ele subiu novamente para surfar as ondas tão suavemente como se tivesse sido construído especialmente para esse propósito. Arrastado para a costa, ele se aproximou cada vez mais do pequeno veleiro enquanto Gadrimel e eu corríamos para a praia. Então, enquanto assistíamos impotentes, uma dúzia de homens armados invadiu o veleiro a partir do dirigível. Os marinheiros imediatamente mergulharam para o lado oposto e nadaram em direção à costa. O último homem a entrar no navio capturado foi o talibós vestido de púrpura, carregando em seus braços a forma inerte da princesa Lorelei. Para os docas, gritou Gadrimel, correndo loucamente para a direita. Estão levantando as velas. Enquanto eu corria, vi as velas subirem, esvoaçando na brisa, enquanto 4 homens de talibós na proa estavam âncora. Gadrimel e eu contornamos uma curva na linha costeira arborizada, e uma meia-lua de docas, onde vários centenas de navios estavam atracados, apareceu à vista. Ao mesmo tempo, a embarcação que talibós havia capturado, com todas as velas içadas e âncora levantada, virou-se na considerável brisa e seguiu rapidamente para o mar aberto. Um grupo de soldados do castelo havia chegado ao cais antes de nós. Com eles estava uma figura alta e de ombros largos, vestida com o escarlate da realeza, cuja barba grisalha era cortada em linha reta abaixo do queixo, e cujo semblante régio estava empapado de raiva. É meu pai, o imperador Advan de Adonijah, disse Gadrimel. Prepare 6 navios de guerra para a perseguição. Imediatamente, ouvi Advan gritar. 1000 homens apressaram-se para cumprir suas ordens. À medida que nos aproximávamos desse indivíduo imponente, o príncipe e eu nos curvamos profundamente, com as mãos direitas estendidas com a palma voltada para baixo, na saudação universal zaroviana à realeza. Fiquei impressionado com o contraste entre este imperador musculoso, de pescoço grosso, e seu filho afeminado e delicado. Advan, olhando-nos com raiva, rugiu: 2 príncipes briguentos, todos salpicados de sangue. O que vocês fizeram? Arranharam-se como um par de filhotes de marmota. Quem é o seu companheiro de brincadeiras? Gadrimel. Foram aqueles os homens dele que levaram a princesa. Este é Torrogizino de Olba, sua majestade, respondeu Gadrimel. O príncipe herdeiro imperial de Olba. O que ele faz aqui? Expliquei brevemente. Matamos 4 homens, senhor, gabou-se Gadrimel. Já ouvi falar desse talibós, rosnou Advan, um traidor e perigoso. Seja bem-vindo a Adonijah, príncipe Zino. Fique o tempo que quiser, e quando estiver pronto para partir, enviarei uma guarda de honra para acompanhá-lo ao seu próprio país. Com a permissão de vossa majestade, eu disse, eu preferiria acompanhar a frota que está se preparando para seguir talibós. Isso será como Gadrimel diz, rumbo ao seu pai. Ele comandará a frota. Venha, disse Gadrimel. Nossa briga particular pode esperar. Por enquanto, temos interesses comuns, e sua lâmina pode ser necessária. Um oficial naval de barba grisalha correu até eles e fez uma saudação. O que há, Rogue Voice? Perguntou o imperador Advan. A frota está pronta, sua majestade, respondeu o oficial. Então vamos partir, disse Gadrimel. Apressamo-nos a embarcar em um dos 6 navios, todos os quais estavam repletos de homens armados.
acompanhados pelo oficial de barba grisalha. Poucos momentos depois, com todas as velas armadas, a frota saiu do porto em perseguição ao pequeno barco de pesca, que agora não passava de um ponto no horizonte. Contexto texto para traduzir capítulo Ivo pequeno veleiro no qual meu inimigo mortal, Talibós, estava levando a princesa Lorali, seguia firmemente para nordeste em direção a Alba com nossos 6 encouraçados em rápida perseguição, quando de repente vi mudar de rumo e segui diretamente para o sul. Gadrimel, o almirante Rogvois e eu estávamos observando juntos no convés dianteiro do navio almirante. O almirante olhou por um minuto através de seu telescópio. Então ele examinou cuidadosamente o horizonte em direção ao nordeste. Eles têm boas razões para virar, anunciou animadamente. Um grande horizonte se aproxima do norte. Ele passou o vidro para Gadrimel, que olhou por um momento, e então, com uma exclamação de horror, passou para mim. Quando ajustei o vidro para se adequar à minha visão, vi uma cena mais temível, não mais do que meia milha atrás do pequeno veleiro, e ganhando rapidamente sobre ele, uma cabeça gigantesca e terrível projetava-se da água, balançando em um pescoço grosso e arqueado. A cabeça sozinha tinha metade do comprimento do veleiro que perseguia, e embora o corpo estivesse submerso, eu podia ver, a intervalos de 15 a 20 pés, espinhos afiados brilhando intermitentemente acima das ondas a uma distância de até 100 pés atrás da cabeça. Você acha que podemos salvá-los, Rogvois? Perguntou Gadrimel. Podemos apenas tentar, Alteza, respondeu o almirante. É duvidoso. Ele se virou para o capitão do barco. Ordene às tripulações dos matorques que comecem a disparar contra o Odis ou que sinalize a todos os outros capitães para fazerem o mesmo. O capitão gritou suas ordens para as equipes de canhões que aguardavam. E um momento depois o estrondo dessas armas de fogo rápido foi terrível. Do alto convés dianteiro, nosso sinalizador, por sua vez, ocupava-se semaforizando com 2 enormes discos, um vermelho e outro amarelo. Os outros navios imediatamente abriram fogo com seus matorques, aumentando o barulho ensurdecedor que nosso próprio navio havia começado. Estávamos nos aproximando mais do monstro marinho agora, à medida que o caminho do barco de pesca cruzava o nosso. Eu podia ver os Zouk se virar de vez em quando, estalando os projéteis espinhosos de Matorque enquanto eles atingiam as cristas espinhosas de seu corpo escamoso e ondulante, que era de uma cor azul esverdeada cintilante. A cabeça e o pescoço eram de um tom brilhante de amarelo, exceto onde o pescoço e os ombros se juntavam, pois nesse ponto uma ampla faixa de escarlate formava um anel flamejante e um sinal de perigo que todas as criaturas poderiam temer. A velocidade do poderoso anfíbio foi impedida por sua constante virada para morder suas feridas, permitindo que o pequeno barco contendo Talibós e Lorali o alcançasse gradualmente. Mudando de direção repentinamente, o monstro girou e nadou em direção à nossa frota. À direita! Gritou Rogvois. Vire à direita! O navio em que estávamos virou de repente, sua murada de estribordo submergindo por um momento sob as ondas. Todos agarraram os objetos fixos aos quais podiam se apegar. Atrás de nós seguia a frota, e o Orzhov vinha, sem parar agora para morder inutilmente os projéteis picantes, mas determinado a uma ação mais mortal. Com todos os matorques do porto apontados para o monstro, pensei que ele entraria em uma luta de morte a qualquer momento, mas os projéteis pareciam apenas irritá-lo. Estávamos tão perto em poucos momentos que pude ver seus olhos negros e relativamente pequenos, situados logo acima dos cantos da grande boca aberta, que estava cheia de uma formidável fileira de dentes serrilhados. Passamos por ele em segurança, assim como os segundo, terceiro, quartos e quintos barcos, mas o último da frota, atrasado devido à manipulação inadequada de suas velas, não conseguiu escapar. A enorme cabeça amarela ergueu-se por um instante sobre o pescoço arqueado e espinhoso. Então, com as mandíbulas formidáveis distendidas, ele atacou o convés dianteiro. O capitão do navio e 3 de seus homens que estavam com ele desapareceram na enorme boca junto com a maior parte do convés em que estavam. Repetidamente, a criatura atacou a embarcação condenada, até que velas, mastros, homens e a maior parte das superestruturas desapareceram. Então, ele se ergueu na água e desceu com um estrondo tremendo no meio do casco indefeso. Partido em 2 pelo impacto terrível, ambas as metades do navio afundaram quase instantaneamente, e a criatura temível que havia causado essa destruição diante de nossos olhos mergulhou nas ondas atrás delas. Nem o vimos mais. Mais uma vez voltamos nossa atenção para o barco que continha Talibós e a princesa. Cercados por nossos 5 navios, eles agora navegavam para o sul a uma velocidade aparentemente igual à nossa, pois, com o passar do tempo, a distância entre nós não parecia alterar-se apreciavelmente. Devido à presença da princesa Lorali a bordo do barco de pesca, fomos obrigados a reter nosso fogo de Matorque, com o qual de outra forma poderíamos rapidamente ter trazido Talibós a termos. Ele também não disparou nenhum tiro, exceto alguns projéteis perdidos dos torques,
o que nos levou a acreditar que ele não havia recuperado nenhuma torque de seu dirigível destruído. Enquanto navegávamos para o sul sobre as águas azul-acinzentadas do Oceano Ropo, o ponto de terra onde a cidade de Adonijar está situada recuou da vista, e em todas as direções mostrava apenas um céu com nuvens que se encontravam e quase se fundiam com as águas ondulantes. Mas mesmo essa vasta extensão de céu e mar não era um lugar solitário. Estava repleto de vida de mil variedades, com criaturas de beleza impressionante e de uma feiura aterrorizante. Bem perto do nosso barco, várias grandes aves brancas com asas de pontas vermelhas e bicos longos e curvados planavam sobre a água em busca de alimento. Poderosos répteis voadores, alguns com envergaduras de mais de 60 pés, pairavam alto no ar, vasculhando a água até avistarem presas que lhes conviesse. Então, dobrando suas asas membranosas, mergulhavam com uma velocidade terrível, emergindo com a presa lutando e batendo as asas lentamente. Com a chegada da escuridão repentina, comum na tropical e semitropical Zarovia, potentes holofotes brilharam dos mastros de toda a frota, e o barco que perseguíamos foi assim mantido à vista. Embora essas luzes fossem uma necessidade absoluta na escuridão da noite sem lua de Zarovia, elas também eram um incômodo, pois atraíam para a embarcação incontáveis enxames de criaturas voadoras, principalmente répteis. Muitas delas, cegas pelos feixes brilhantes, colidiam contra mastro, velas ou cordames e caíam, grasnando, coachando ou sibilando, no convés. Alguns deles, enfurecidos e apenas parcialmente aleijados ou atordoados, ameaçaram nossas vidas até serem eliminados e jogados ao mar. Depois de várias horas, fiquei cansado e retirei-me para a noite. Apesar das constantes perturbações acima do convés e das frequentes colisões da embarcação com algum monstro marinho, logo adormeci. Foi acordado tarde na manhã seguinte pelo criado do príncipe Gadrimel, que insistiu em atender aos meus desejos como convinha a um príncipe de sangue imperial. Depois de um café da manhã de cogumelos cozidos e peixe grelhado suculento, regado com uma tigela de cova fumegante, fui para o convés onde encontrei Gadrimel e Rogvois em consulta. Eles se desviam gradualmente, mas seguramente, para o sudoeste, Alteza, disse Rogvois ao me ver. Estão tentando nos cercar e navegar mais uma vez em direção a Alba. Não há como impedir que eles façam isso, perguntou Gadrimel. Podemos apenas segui-los para que seu círculo seja tão grande que eles fiquem encurralados por terra. Peguei o vidro que ele havia deixado de lado para fazer alguns cálculos e o focalizei no navio que estávamos perseguindo. No convés traseiro, avistei a figura esbelta da princesa, que também segurava um telescópio na mão. Ela levantou um momento depois, e eu vi que estava apontada para o nosso navio. Eu acenei com o braço esquerdo. Sua resposta foi instantânea, enquanto seu braço branco e bem toneado se erguia acima de sua cabeça. Então vi Talibós, com um olhar de raiva, aproximar-se dela, arrancar o copo de suas mãos e, com um gesto significativo, ordenar que ela avançasse. Com a cabeça erguida, ela o desafiou, mas ele agarrou seu pulso e a arrastou para longe. Quando ela desapareceu de vista, eu abaixei meu copo, e Gadrimel, que evidentemente estava me observando, disse: "Barba de torto, príncipe Zino." Seu semblante, geralmente sereno e sorridente, de repente se tornou tão tempestuoso e ameaçador quanto o aspo na mudança das estações. "O que você viu?" "Mais do que o suficiente," respondi, "para me fazer ansiar pelo dia em que poderei encontrar Talibós cara a cara, com os carbo na mão." Por 5 dias seguimos em uma proximidade torturante, às vezes tão perto que estávamos a uma distância de chamada, às vezes tão longe que tenhamos perdê-los. Foi no final do 5º dia que um vigia no mastro acima de nós gritou de repente: "Terra! Terra!" Instantaneamente, Gadrimel, Rogvois e eu corremos para o convés de proa. Talibós, agora cercado por todos os lados pela nossa frota, estava fazendo a única coisa que lhe restava fazer, navegando diretamente para uma enseada protegida. Ele contornou uma curva na linha da costa, desaparecendo de vista, e algum tempo depois, quando navegamos para dentro da enseada, vimos sua embarcação encalhada. Rogvois, que tinha o vidro, exclamou: "O tolo, o completo idiota!" Para escapar de nós, ele mergulha em um perigo ainda maior, arrastando a princesa com ele. Nós, pelo menos, não o comeríamos. "O que você quer dizer?" exigiu Gadrimel. "Agora mesmo vi todo o grupo desaparecer na floresta de Samambaias." "Mas esse perigo que você menciona, o que é isso?" "Eu tinha esquecido, Alteza, que você não está familiarizado com esta parte de Zarovia. Esta é a terra dos terríveis macacos das cavernas que comem carne, criaturas enormes, cada uma das quais dizem ser equivalente a uma dúzia de homens, mas com uma inteligência muito maior do que a de outros macacos. Alguns dos poucos homens que desembarcaram aqui e tiveram a sorte de escapar deles dizem que eles não só têm uma peculiar linguagem de cliques própria, mas também podem falar patuá. Precisamos alcançá-los rapidamente." Gritei. Os 5 navios foram aproximados o máximo possível da praia inclinada e arenosa, então os barcos foram baixados.
Logo, uma força de 500 homens de combate estava na costa. Após uma breve consulta, foi decidido que deveríamos formar uma longa linha, com os homens mantendo cerca de 3 metros de distância uns dos outros, e assim entrar na floresta na direção que Talibós havia tomado. Esta linha, se mantida ininterrupta, formaria uma grande rede de quase 1 milha de largura na qual os fugitivos, estávamos certos, inevitavelmente seriam capturados. Rogvois ficou encarregado da extremidade esquerda da linha, Gadrimel dirigiu o centro, e eu fiquei encarregado da extremidade direita. Tropeçando sobre trepadeiras pegajosas, lutando através de pântanos lamacentos, abrindo caminho através de vinhas emaranhadas que pendiam das poderosas ramificações das samambaias, e constantemente espantando os insetos mordedores e picadores que abundavam nessas terras baixas. Logo nos encontramos progredindo com uma lentidão exasperante. Não só o mundo vegetal e dos insetos tentava nos deter, como também havia a ameaça de animais e répteis. Uma serpente gigante assobiadora, uma criatura horrenda com 40 pés de comprimento, com longas orelhas eretas e espinhos afiados por toda a extensão de suas costas, derrubou um de nossos homens e conseguiu matar 2 outros antes de ser finalmente abatida pelas balas de uma dúzia de torques. Logo, os homens se agruparam em grupos de cerca de 20 para proteção mútua. O grupo mais próximo de nós perdeu 3 homens para um ranf, uma grande criatura pelada semelhante a um urso, cuja pele escamosa era de um verde clorofila brilhante na parte de cima, desvanecendo para um amarelo esverdeado na parte de baixo. Depois de matá-lo, eles começaram a cortá-lo com seus carbos, dividindo a carne e levando porções com eles, pois os bifes de ranf eram considerados a carne mais deliciosa em Zarovia. Por volta do meio-dia, meu grupo foi atacado por uma marmelota, um felino feroz tão grande quanto um cavalo de tração terrestre. Sua pele escamosa e sem pelos era de um laranja e preto manchado. Suas grandes presas de sabre tinham mais de 1 pé de comprimento. 7 dos nossos homens foram mortos por esta, uma das mais ferozes criaturas da selva zaroviana. Antes de ser eliminada. Homens valentes eram esses soldados de Adonijar. Apesar da morte súbita que pairava sobre nós nessas selvas emaranhadas, eles abriram caminho sem resmungos ou palavras de recuo. Porque eles tinham parado para despedaçar o ranf que haviam abatido, perdemos de vista o grupo ao nosso lado. E só quando a escuridão desceu repentinamente pensei em me comunicar com eles. Chamei-os então para parar, mas não recebi resposta. Invamente chamei com todas as minhas forças, mas não houve resposta. Fiquem aqui, disse aos meus homens, e eu irei encontrá-los. Eles não podem estar longe. Agradecidos por um descanso após sua árdua marcha, o grupo rapidamente limpou um lugar para fazer uma fogueira, e tirou seus covos e provisões para preparar a refeição da noite. Em seguida, segui na direção que tinha certeza de que me levaria ao próximo grupo de guerreiros, iluminando a minha frente com a lanterna. Devo ter viajado por pelo menos 2 milhas, gritando de vez em quando sem receber resposta, quando de repente ouvi um uivo trêmulo e triste vindo da escuridão à minha direita. Girando minha luz na direção do barulho, vi 3 enormes formas furtivas e 3 pares de olhos brilhantes. Eles se assemelhavam ligeiramente a lobos terrestres, mas eram totalmente 2 vezes maiores do que qualquer lobo que já viveu na terra. Suas peles escamosas eram de cor cinza dósia, e cada uma tinha uma crista de longas e afiadas espinhas que se destacavam ao redor do pescoço como um colar de espinhos. Ao descrevê-los mais tarde, descobri que eram a ursa assim chamado, sem dúvida, por causa de seus gritos lúgubres e angustiantes. Balançando meu torque em linha, derrubei instantaneamente a besta da frente, após o que as outras se agacharam, desaparecendo de vista. Uivos ecoaram de todas as direções. Eles começaram a se fechar em torno de mim. Eu girava para cá e para lá, e onde a luz era capturada pelos olhos brilhantes das criaturas cautelosas, meu torque cuspia a morte. Mas logo percebi que era uma luta sem esperança. Parecia que assim que eu matava ou feria uma criatura, 2 mais surgiam para tomar seu lugar. Não havia nada que eu pudesse fazer a não ser subir nos galhos acima de mim, esperando que eles não pudessem me seguir. Assim, subi uma das vinhas pendentes, semelhantes a cordas, que pendiam das poderosas frondes de uma samambaia a 60 pés acima da minha cabeça, e logo me encontrei em uma enorme coroa de folhas que oferecia um lugar temporário para descansar. O coro de uivos abaixo era terrível de se ouvir. A matilha, agora com mais de 100 membros, se aglomerava na base da árvore enquanto os mais impacientes dos seres saltavam, rosnando e mostrando os dentes. Vez após vez eu usava meu torque, espalhando os cadáveres deles pelo chão, mas os brutamontes mortos eram instantaneamente substituídos por outros. Perguntando-me quanto tempo esse tipo de coisa duraria. Estava colocando um novo carregador de gás e um de projéteis na minha arma quando ouvi um farfalhar das folhas acima de mim. Olhando para cima, vi um enorme rosto semelhante ao de um gorila coroando um poderoso peito com mais de 1 metro de largura. Então, uma grande mão peluda desceu sobre minha cabeça com uma força terrível,
e eu perdi a consciência. Capítulo Quando voltei a ter consciência do meu entorno, estava deitado em semi-escuridão sobre um chão de pedra fria. O topo da minha cabeça estava machucado e sensível, e meu pescoço tão dolorido que uma aguda pontada de dor percorria-o cada vez que eu virava a cabeça para olhar ao redor. O cinto, ao qual meu torque e carbo estavam presos, havia sumido. Sentei-me, e meu cérebro girou tonto por um momento. Minha visão clareou logo, e vi que a fonte da luz que apenas iluminava fracamente o local que eu ocupava era uma abertura irregular, evidentemente a entrada de uma enorme caverna. Bem perto de mim à minha esquerda, percebi que alguma criatura estava respirando pesadamente, aparentemente dormindo. Virando-me, vi a forma reclinada de uma gigantesca fêmea peluda, cabeça apoiada no braço, e joelhos puxados para cima como se para se aquecer, dormindo a menos de 4 pés de mim. O rosto não era nem de macaco nem humano, mas possuía características de ângulo. A forma, esbelta na cintura, com seios fartos e quadris largos, era mais parecida com a de uma mulher humana do que com a de uma fêmea de macaco, embora coberta com pelos curtos e castanho avermelhado. Os membros não eram desajeitados, mas os dedos dos pés eram longos e evidentemente preenses. Julguei que a criatura, ao ficar ereta, deveria ter pelo menos 2,5 metros de altura e músculos tão poderosos que a tornariam um antagonista formidável. Silenciosamente, fiquei de pé. Depois fui na ponta dos pés em direção à entrada da caverna. Não tinha dado mais de uma dúzia de passos quando algo me fez tropeçar e eu caí de cabeça no chão irregular. Ao mesmo tempo, ouvi um rugido aterrorizante atrás de mim. Antes que eu pudesse me levantar, fui atacado por trás e puxado para cima. Então, com meus braços imobilizados atrás de mim por 2 poderosas mãos peludas, fui levado para fora, em direção à luz do sol. Olhando para cima, para o considerável incômodo do meu pescoço ferido, vi que minha captora era a grande fêmea que estava dormindo tão pacificamente um momento antes. Ela havia sido acordada por um fino, mas extremamente resistente, cordão torcido de tripa, amarrado ao meu tornozelo e ao pulso dela. Estávamos no alto de uma colina acidentada que parecia cheia de cavernas. No vale muito abaixo de nós, vi as frondes ondulantes de enormes samambaias acima da massa emaranhada de vegetação da selva. Então, homem da comida, você quer escapar de Xixa e assim ter Xixamoto, disse meu captor em um peculiar patuá, com um som de cliques. Já está na hora de você ser levado diante de Hog. Talvez ele esteja com fome. Libere meus pulsos. Respondi, e ficarei feliz em ir com você diante de Hog. Quem é ele? E o que a fome dele tem a ver comigo? Hog é o rei, o rogo dos macacos da caverna. A fêmea alta soltou meus pulsos e se aproximou de mim, segurando firmemente meu braço direito. Se ele estiver com fome, pode querer te comer. O que te faz pensar que eu serei bom para comer? Perguntei. Eu provei a carne de muitos homens comida, e a maior parte é boa, embora às vezes seja salgada demais. Você é muito salgado. Muito. Receio que seu governante ficaria descontentado. Se você for muito salgado, ele ficará muito satisfeito, disse Xixa. Ele gosta de homens com comida salgada, embora eu não goste. Sobre a cintura peluda do meu captor havia um cordão como o que estava preso ao meu tornozelo. Pendurada por essa corda do lado oposto ao meu, por um gancho curto na empunhadura, estava uma arma que eu cobiçava muito. Era um porrete de madeira dura com cerca de 3 pés de comprimento, com formato semelhante à lâmina de um remo, mas mais grosso e pesado, e pontiagudo na extremidade. Fixados nas 2 bordas deste clavo estavam pequenos pedaços de sílex afiado que lhe davam uma aparência formidável, semelhante a uma serra. Era pesado o suficiente para esmagar um crânio ou quebrar um membro, e afiado o suficiente para lacerar o músculo mais resistente. Uma grande faca de sílex também balançava entre seus seios, presa por um cordão ao redor de seu pescoço. O macaco da caverna que caminhava ao meu lado era de certa forma como uma mulher, e por causa dessa leve semelhança hesitei por um momento em executar o plano que me havia ocorrido. Mas a vida sempre foi preciosa para mim, mesmo que eu ame tanto a aventura que arrisquei a morte de muitas formas terríveis em 3 planetas. Então minha hesitação foi apenas momentânea. De repente, virando-me com o braço direito dobrado no cotovelo, coloquei todo o meu peso em um golpe que atingiu o plexo solar peludo. Com um som terrível, meio grito, meio rugido, minha alta captora juntou as mãos ao abdômen e se curvou. Enquanto ela fazia isso, eu girei para o outro lado com um soco à mandíbula dela, e ela desmaiou aos meus pés. Deslizando rapidamente o cordão da faca do pescoço dela, eu cortei a corda do meu tornozelo. Então, agarrei o porrete que pendia de seu cinto e olhei ao meu redor em busca da rota de fuga mais provável. Para minha surpresa e horror, vi que não havia nenhuma, pois ao som da voz de Xixa, as cavernas haviam repentinamente expelido nada menos que 1000 dessas criaturas gigantescas, todas armadas como eu agora estava,
com facas de sílex e clavas serrilhadas. As fêmeas maduras variavam em altura de 7 a 9 pés e os machos de 10 a 12 pontos mais próximos de mim me avistaram assim que me levantei e agora se aproximavam ameaçadoramente de todos os lados, com presas à mostra e rosnados baixos e guturais os machos exibindo longos dentes caninos curvados para baixo, o que aumentava consideravelmente sua aparência feroz. Com o clava segurada como uma espada na minha mão direita, e a faca de sílex apertada na minha mão esquerda, saltei para uma grande rocha inclinada, um lado da qual poderia me oferecer proteção de cima e atrás. Um enorme macho com presas avançou para barrar meu progresso, e balançou seu clava de lâmina serrilhada em um golpe terrível. Ele tinha mais de 3 metros de altura, e ao se erguer acima de mim, não ofereceu nenhuma oportunidade para um trabalho rápido com o bastão. Havia, no entanto, uma oportunidade de usar a faca, o que fiz sem remorso. Saltando sob seus braços balançantes, enterrei a faca no lado direito de seu abdômen e o rasguei pela barriga. Enquanto ele balançava como um bêbado, eu completei minha corrida para a proteção temporária da rocha, e quando me virei com as costas contra ela para enfrentar o ataque dos outros, vi-o cair no chão. Um momento depois, foi confrontado por um semicírculo de macacos das cavernas rosnando e rugindo, balançando seus porretes de forma ameaçadora, mas um pouco relutantes em se aproximar de mim muito de perto, provavelmente por causa do que havia acontecido com seu companheiro. Misturado com o rosnado e o rugido, eu podia ouvir distintamente as palavras matar e carne, que soavam bastante ominosas. Os grandes machos com presas pareciam estar entrando em um frenesi de fúria à medida que se aproximavam cada vez mais, evidentemente sua maneira primitiva de tentar superar o medo de mim. Em breve, um deles saltou à frente da linha de fechamento e balançou seu clavo em direção à minha cabeça com um terrível golpe descendente de 2 mãos. Eu dei um passo para a esquerda e para frente, enquanto seu bastão se despedaçava na pedra onde eu estava. A lâmina de meu próprio bastão cravou-se profundamente em suas vértebras cervicais. Ele caiu de cara no chão sem emitir um som. Saltei para uma nova posição, brandindo meu porrete de forma ameaçadora, e a linha de atacantes recuou um pouco. Mate! Mate! A palavra foi repetida constantemente agora enquanto o semicírculo selvagem se fechava mais uma vez.